Pessoal, primeiramente, bom dia. Gostaria de dizer que é um prazer estar com vocês em mais uma aula aqui. Aula esta que nós vamos tratar de polígonos regulares, tudo bem? Seguindo aí já o nosso conteúdo, porque nós já falamos de quadriláteros, de triângulos, falamos um pouco sobre os polígonos, agora nós vamos falar de polígonos regulares, perfeito? Então, dando início à nossa aula aí, pessoal, temos o seguinte, ó. Só um segundo aqui, vou passar para... Tá. Perfeito. Vamos relembrar um pouco do que nós vimos nas aulas passadas sobre polígono convexo qualquer. Pessoal, gostaria de vocês abrirem o caderno de vocês, não precisa copiar nada, ou abrir a apostila, está atento à aula, que essa aula é muito importante e é um tema que cai muito em Enem. Então, além de não perder nenhum minuto dessa aula, também foque aí para a gente estar conseguindo tirar o melhor de cada um. Então, uma boa aula a vocês e vem comigo aqui, ó. Então, o que é um polígono convexo qualquer? Nós vimos, né? O polígono, pessoal, nada mais é do que qualquer figura plana que ela possui o mesmo tanto de vértices quanto lados. Ou seja, um quadrado. O quadrado ele possui 4 vértices e 4 lados, ou seja, polígono. Nós já debatemos o tema de convexo e côncavo, lembrando, pessoal, que a nível de Enem, ó, é muito importante você frisar o convexo, tá bem? O convexo aí, ó, ele cai mais no Enem que o côncavo. Então, assim, pode ver que a gente nem aborda muito o côncavo, mas é o convexo mesmo. Então, pessoal, continuando aqui, ó, conforme visto nas aulas anteriores, quando eu falo aulas anteriores, na aula presencial ainda, ó, existem 2 teoremas em relação a... Deixa eu só entrar aqui. 2 teoremas em relação ao somatório dos ângulos internos. Dos ângulos. Eu tenho o teorema dos ângulos internos, vocês lembram? Que é dado por SI, ou seja, soma dos ângulos internos de qualquer polígono é dado por N-2 vezes 180. Tranquilo? E temos também, pessoal, então, ó, lembrando, ângulo interno, ó, é os ângulos de dentro de um polígono, ó. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, um hexágono, né? Então, o somatório dos ângulos internos de um hexágono, basta no lugar dos N aqui, ó, eu colocar 6, que eu sempre vou encontrar o somatório destes ângulos. Lembrando, pessoal, que já tem uma aula gravada sobre polígonos, eu vou linkar ela também lá na plataforma Senec, junto com esta aula, para se caso ainda surgir alguma dúvida, você desejar assisti-la, fique à vontade, bem? Bom, um outro fato, nós sabemos que o somatório dos ângulos internos de um triângulo não é 180. Por quê? Porque, ó, quantos lados tem um triângulo? 3. 3 menos 2, 1. 1 vezes 180, 180. Então, se ele tem 180 graus, é por causa desta fórmula aqui. Perfeito, pessoal? Outro fator importante que nós vimos, que vale frisar também, ó, é o somatório dos ângulos externos. O que é um ângulo externo? É isso aqui, ó. Observa comigo. Muitas pessoas, quando falam de ângulos externos, ela pensa o seguinte: ah, professor, o ângulo externo, pega uma canetinha. O ângulo externo é tudo isso aqui, né? Ó. Vou fazer melhor. Esse aqui que é o ângulo externo de E. Não. Pessoal, quando nós falamos de ângulos externos, de polígonos, o primeiro passo que você faz é o seguinte, ó. Pega o seu ladinho ali, o lado do triângulo, e prolonga ele. Aquele lado que está colateral ao seu ângulo, ou seja, tá vendo que esse mais esse vai formar 180? Este aqui é o seu ângulo externo. Ou seja, ó, este lado aqui, o ângulo externo dele é este. Este lado aqui, ó, o ângulo externo é este. Perfeito, pessoal? E de qualquer polígono, qualquer, sempre o somatório dos ângulos internos será 360. Sempre. Pode ser um triângulo, pode ser um dodaedro, pode ser qualquer... Estou apagando aqui porque... Isso. Perceba comigo que eu até dei alguns polígonos aqui, ó, para a gente estar fazendo esse teste. Olha o triângulo, ó. O triângulo tem quantos ângulos externos? 3. O número de ângulos externos sempre será igual de internos.
e também igual aos lados. Então, se eu tenho 3, se eu somar o C com A com B, perceba que eles vão formar para mim, ó, uma circunferência, ou um ângulo de 360 graus. Beleza? Aqui eu tenho, ó, um polígono com 4 lados, qual nós chamamos de quadrilátero. Se eu somar os 4 ângulos externos de um quadrilátero, ó, 360, o mesmo vai acontecer com esse hexágono e com este pentágono. Perfeito? Última informação importante aí deste slide é o seguinte: número de diagonais. O número de diagonais, pessoal, nós estudamos isso em sala de aula também, é dado por esta fórmula aqui, ó. Tudo bem? Para ilustrar um pouco, vamos fazer um exercício, só para relembrar. Qual a soma dos ângulos internos, externos e diagonais de um eneágono convexo? Para quem não lembra, pessoal, um eneágono, ó, deixando aqui uma referência para vocês. Aqui tem um triângulo, quadrado, pentágono, hexágono. Esse quadrado aqui, pessoal, está com C, é por causa que provavelmente é espanhol, tá? Pegou a imagem lá no Google para colocar aqui, olha que eu estou observando. Um heptágono, que são 7, octógono, 8, ou eneágono aqui, ó. A figura do exercício é essa aqui, ó. 9 lados, perfeito? Tem um decágono, o undecágono e o dodecágono. O decágono aqui são 10, 11 e 12 lados, perfeito? Então, o exercício quer saber a soma dos ângulos internos de um eneágono. Então, a fórmula da soma dos ângulos internos é essa, né? Lembrando que nós estamos trabalhando, essa fórmula serve para qualquer polígono. Qualquer polígono. Beleza? Então, ó, no lugar de n, eu vou colocar quantos lados o eneágono tem. São 9, né? 9 menos 2 vezes 180. 7 vezes 180, fazendo a multiplicação aí, 1.260 graus. O somatório de todos os ângulos internos. Perfeito? Somatório dos ângulos externos, parece até brincadeira, mas vai ser 360. Independente de qual polígono você está trabalhando, sempre vai ser esse 360. Você não precisa fazer conta nenhuma. E o número de diagonais, pessoal, é dado por esta fórmula aqui, né? Que no lugar do n a gente vai colocar 9. Então, ó, 9 menos 3 vezes 9. 9 menos 3, 6. 6 vezes 9, 54. Dividido por 2 aí, ó, 27 diagonais. Então, ó, o nosso eneágono, se eu vou traçar as diagonais, né? Ligar a lados não consecutivos, eu tenho 27 diagonais. Detalhe, pessoal, isso nós já vimos, né? Agora nós estamos fazendo uma reprise aqui para dar sequência no conteúdo. Aqui já é uma coisa nova, ó. Inscrição e circunscrição. Pessoal, ponto muito importante. A inscrição e circunscrição de polígonos, eles afetam diretamente a muitos conteúdos que nós vamos ver e conteúdos esses que caem no Enem. Exemplo, a lei dos senos, que é um conteúdo que você vai ver no segundo ano, que está todo enraizado nos princípios que nós vamos ver aqui, tá bom? Vamos ler aqui então para o que está no slide. Ó. Se uma circunferência passa por todos os vértices de um polígono, então é dita circunscrita ao polígono. E o polígono inscrito na circunferência. Como assim, professor? Dessa forma, ó. Eu tenho um polígono aqui, que é o quadrado, perfeito? O meu quadrado, ele tem uma circunferência, ó, que passa em todos os pontos do meu polígono. Perfeito? Nesse caso aqui, ó, eu tenho uma circunferência circunscrita ao polígono, ou seja, circunscrito é o que está de fora. E tenho um polígono, ou seja, o meu quadrado, inscrito na circunferência. Inscrito é dentro. Perfeito? Ó, ficaria assim a nomenclatura. Eu posso dizer que eu tenho um quadrado inscrito na circunferência ou uma circunferência circunscrita ao meu quadrado. Perfeito, pessoal? Outra coisa interessante, ó, fazendo um exemplo diferente aqui, ó. Eu tenho aqui um 2, 3, 4, 5, um pentágono, né? O meu pentágono, ó, mesma coisa para ele. Eu tenho um pentágono inscrito em uma circunferência
ou uma circunferência circunscrita ao pentágono. Detalhe, pessoal, nem todo polígono pode ser circunscrito. Tudo bem? Existem alguns polígonos aqui. Imagina que esse tirado E aqui ele fosse mais pontiagudo. Ele visse aqui, ó, onde está o laser. De D a E a A. Seria um polígono não circunscrito, ou seja, não seria possível traçar uma circunferência à sua volta. Tudo bem, pessoal? Então, não é uma regra que todo polígono tem a característica de ser circunscrito. Apenas alguns. Tudo bem? Detalhe, pessoal. Existe um ponto dentro do polígono que ele é o centro da minha circunferência. Qual circunferência? De fora, né? Este centro aqui, ó, nós chamamos ele de circuncentro. Detalhe. Esse circuncentro, a distância dele a todos os vértices é igual ao raio. Perceba comigo. Por quê? Porque os meus vértices estão sempre em cima da circunferência, não é? Então, essa distância aqui, ó, sempre será a mesma. Ou seja, a distância do circuncentro ao vértice sempre será igual ao raio. Coisa muito importante aqui, pessoal. Informação fundamental na resolução de exercícios desse tipo. O mesmo vai acontecer com o meu pentágono aqui, ó. A distância do centro da minha circunferência AA, AB, AC, AD e AE será igual ao raio. Tudo bem? Fica bem nítido isso, né, pessoal? Uma vez que os meus vértices estão em cima da circunferência. Continuando a nossa aula, vamos fazer um exercício aqui, ó, para esclarecer isso um pouco mais, ó. A área de um quadrado inscrito a uma circunferência mede 36 centímetros quadrados. Qual a medida do raio dessa circunferência? E aí, como fazer esse exercício? Primeiro passo, pessoal, assim como nas aulas anteriores, aconselho você a desenhar o seu problema. Ó, o quadrado não está inscrito em uma circunferência, então ele está dentro. Um quadrado dentro da circunferência. Perfeito? Se ele está dentro aqui, ó, foi me dado que a área dele mede 36. Sabemos que o lado é a raiz da área, ou seja, a área é dada por L ao quadrado. Portanto, fazendo esse cálculo aqui, se a área dele é 36, logo eu concluo que o lado do meu quadrado é igual a 6. Perfeito? Porque 6 vezes 6 vai originar uma área de 36. Portanto, eu já tenho os lados, mas o exercício quer saber esse trecho aqui, ó, o raio. Mas perceba comigo que C e O tem uma distância que é a mesma distância de O a A. Ou seja, aqui é um raio e aqui é outro raio. Portanto, podemos dizer que a diagonal deste quadrado é igual a 2 vezes o raio. Partindo dessa ideia aqui, pessoal, ó, que eu tenho que minha diagonal é igual ao meu diâmetro, ou seja, 2 vezes o raio, posso substituir, né? Calculando a minha diagonal aqui, no lugar da diagonal, eu calculei aqui usando o teorema de Pitágoras, né? A hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. A minha hipotenusa aqui seria 2R's e o quadrado dos meus catetos ambos medem 6. Perfeito? Então, ó, fazendo isso, todo mundo entendeu a ideia aqui, pessoal? Tranquilo? Se não entendeu, pessoal, o momento é agora de parar. O exercício é um pouco complexo mesmo, mas fala aí comigo que eu estou à disposição. Então, ó, continuando o meu exercício, eu tenho aqui 6 ao quadrado são 36, 2R's ao quadrado, pego o meu R, pego o quadrado aqui, ó, eu passo ele para o outro lado como raiz quadrada, logo eu tenho que o meu raio é raiz de 72 sobre 2. Detalhe, pessoal, a resposta finalizou? Finalizou, tá certo. Mas quando você for fazer uma questão de Enem, questão de vestibular, você nunca vai encontrar um raio igual raiz de 72 sobre 2. Você tem que fatorar a sua raiz aqui, tudo bem? Para quem não lembra como fatorar, nós vamos fazer um exemplo aqui agora. Ó. Isso aqui é a fatoração por números primos. Eu pego, ó, 72
Pego o primeiro número primo, 2. 2 divide por 72? Sim. Então, eu posso efetuar a divisão, dá 36. Ainda posso continuar com 2, né? Por 2 dá 18. Por 2 dá 9. 9 já não divide mais por 2, porque ele é ímpar. Aí nós vamos usar o 3. 3 dividido por 9, 3. 3 por 3, 1. Ou seja, 72 é igual a 2 ao cubo, tá vendo? 1, 2, 3, 2 ao cubo, vezes 3 ao quadrado. Podemos até substituir. Então, ó, 72 por 2 ao cubo, vezes 3 ao quadrado. Beleza? Aqui, pessoal, eu posso cortar o quadrado com a raiz, ó. Eu consigo tirar daqui de dentro 2, porque eu tenho 3 ao cubo, né? Eu corto 2 ao quadrado, eu consigo tirar 2, sobra só 2 lá dentro. E 3 também, porque era ao quadrado. Então, fica 2 vezes 3, 6, raiz de 2. Aqui eu posso simplificar, né? A resposta que você encontraria no Enem, no vestibular, seria isso aqui, ó. Raio igual a 3, raiz de 2. Então, pessoal, perceba que, ó, fatoração por números primos é muito importante nessa hora. Porque talvez você sabe fazer o exercício, você chega numa resposta coerente, que é esse raio aqui, mas de marcar você não vai encontrar alternativa. A alternativa será dada desta forma. Portanto, se você pegar uma calculadora e bater raiz de 72 por 2, é a mesma coisa que 3 raiz de 2. Beleza? Continuando aí a nossa aula, temos o seguinte, ó, um outro contraponto. Agora, se uma circunferência tangencia todos os lados de um polígono, então ela é dita inscrita no polígono. E o polígono é dito circunscrito à circunferência. Como assim, pessoal? Muito simples, ó. No exercício anterior, nos slides anteriores, nós víamos que a circunferência estava do lado de fora. Ou seja, ela era circunscrita. Era que fazia o processo de ficar externa. Agora, pessoal, aqui é o contrário. Ó. Então, você tem duas situações. Você pode ter um polígono inscrito a uma circunferência ou uma circunferência inscrita a um polígono. Beleza? Então, ó, o detalhe aqui, pessoal, que minha circunferência não está tocando nos vértices. Aqui ela toca nos lados. Ó. Observa comigo aqui que o enunciado diz. Tangencia todos os lados. Então, quando eu digo que uma circunferência está inscrita num polígono, significa que, ó, está tangenciando todos os lados. Assim como no primeiro exemplo, nem todos os polígonos aceitam isso, tá? Não é todo polígono que eu consigo fazer isso, não. Só alguns. Perfeito? Então, ó, como que eu vejo isso aqui? Posso dizer que o triângulo circunscrito na circunferência, né? Circun, do lado de fora. In, do lado de dentro, tá? Ou a circunferência está inscrita ao triângulo. Beleza, pessoal? Podemos ver alguns outros exemplos aqui, ó. Perceba comigo, tenho este exemplo aqui, que eu tenho um quadrilátero. Se eu fosse ler isso aqui, seria quadrilátero circunscrito na circunferência ou circunferência inscrita ao quadrilátero. A mesma coisa pode acontecer com esse 1, 2, 3, 4, 5 pentágono aqui, ó. Perfeito? Detalhe, pessoal. No centro das minhas circunferências. Esse centro aqui, ó, a distância dele a cada lado sempre será igual ao raio. Por quê? Porque o raio, eu não tenho minha circunferência, vai tangenciar os lados, ou seja, vai encostar nos lados. Então, a distância desse ponto aqui é um raio, a distância é um raio, tudo bem? A este ponto, nós chamamos de incentro. Então, incentro é quando a circunferência está dentro, ela está inscrita. Circuncentro é quando a circunferência está circunscrita, ou seja, do lado de fora. Pessoal, como nós estamos trabalhando com um polígono convexo qualquer, o circuncentro pode ser um incentro pode ser outro, tudo bem? Existem figuras que vão aceitar um polígono inscrito, mas talvez não aceitam um circunscrito. Como assim, professor?
Observe comigo esse pentágono aqui, ó. Como eu disse, então, ó, em centro a distância dele aos lados é igual ao raio da circunferência, beleza? Observa comigo esse pentágono. Esse pentágono foi possível desenhar uma circunferência no interior dele. Já no exterior, não foi possível. Perceba que eu tentei colocar uma circunferência aqui, ó. Ela toca os 3 pontos superiores, mas passa longe de tocar os meus 2 inferiores. Tudo bem? Então, é bem comum você ver isso. Continuando aqui, nós vamos resolver um exercício para frisar essa ideia. Esse exercício é o mesmo exercício que nós fizemos agora há pouco. Vamos ler junto para vocês entenderem. Ó. A área de um quadrado circunscrito a uma circunferência mede 36. Qual a medida do raio dessa circunferência? Olha, voltando os slides aqui, o exercício. A única diferença desse exercício para o outro é que aqui o quadrado está inscrito. Perceba aqui, inscrito. E aqui no exercício 3, ó, o quadrado está circunscrito. Beleza? Então, parece bobeira, mas essa troquinha aí de inscrito para circunscrito muda todo o exercício. Por isso que eu quis colocar a mesma figura, um quadrado e a mesma área. Só para vocês entenderem, ó. Este aqui é um quadrado circunscrito, este aqui é um quadrado inscrito. Tudo bem, pessoal? Inscrito do lado de dentro, circunscrito do lado de fora. Eu quero saber este raio aqui, ó. Tudo bem? Então, ó, primeiro passo, eu vou encontrar o lado do meu quadrado. Eu tenho que a área dele mede 36, logo eu tenho que o lado mede 6. Agora, detalhe, aqui, ó, 2 vezes o raio é igual a quem? Ao lado. Perceba que este lado aqui, ó, é a mesma coisa que 2 vezes o raio, ou seja, o diâmetro da sua circunferência. Partindo desse princípio, pessoal, eu posso dizer então que 2 raios é igual a 6. E o raio da minha circunferência mede 3 centímetros. Beleza, pessoal? Muito detalhe, então, nesse tema de inscrito e circunscrito. Isso é fundamental aí na resolução desses exercícios. Agora nós vamos falar do tema da nossa aula, que são os polígonos regulares. Olha, definição de polígonos regulares. É aquele que possui todos os seus lados congruentes e todos os seus ângulos congruentes. Perfeito? Quer dizer o seguinte, que os seus lados possuem a mesma medida ou são polígonos equiláteros. Lembra, pessoal? Nós temos aí, ó, nós já vimos o triângulo equilátero. O que seria? Um triângulo com todos os seus lados iguais. E, por consequência, ele também vai ter todos os seus ângulos congruentes, ou seja, possuindo a mesma medida. Então, um polígono regular, ele é equilátero, ou seja, equi de igual, látero, lado, e equiângulo, ou seja, equi igual, ângulo. Eles possuem os mesmos lados e os mesmos ângulos. Então, pessoal, quando te falar de um polígono regular, é tudo mais fácil, é mais simples, é mais tranquilo. Ele é um harmônico, tudo nele é igual. Perfeito? Então, ó, aí, como tudo é igual, as fórmulas podem sofrer uma mudança aqui para facilitar a sua vida. Por exemplo, eu consigo calcular a soma dos ângulos internos de um triângulo, ó, de um polígono, com esta fórmula aqui. Perfeito? Mas como os ângulos internos dos polígonos são sempre os mesmos, eu posso dizer que um ângulo interno qualquer de um polígono, ele pode ser calculado por n dividido por n. Como assim, professor? Observa comigo. Eu tenho aqui um triângulo. O somatório dos ângulos internos de um triângulo não é 180? Agora, se esse triângulo é equilátero, eu tenho que os ângulos internos dele medem 180, ou seja, a fórmula de cima, dividida por 3, que é o número de lados que ele possui. Ou seja, dando origem a essa fórmula aqui, ó. Tudo bem? Então, se você entender quanto que é o somatório, basta dividir pelo número de
ângulos que você vai encontrar aí a medida de cada ângulo do seu polígono. A mesma coisa acontece com os ângulos internos. Se o ângulo interno mede um valor, o externo sempre terá também o mesmo valor. Ou seja, ó, basta eu pegar o 360, que é o somatório de todos os ângulos externos, e dividir por N. A diagonal, pessoal, não muda nada, não. O cálculo continua sendo o mesmo, tá bom? Pessoal, bastante atenção. Não precisa decorar essas informações. Eu preciso que você entenda elas, tudo bem? Então, o que eu estou proporcionando, mostrando a vocês aqui, ó, nada mais é que é possível calcular a medida de um ângulo interno e de um ângulo externo de um polígono regular. Nós vamos fazer exercícios que vai mostrar isso melhor para vocês. Ó, um exemplo seria o triângulo. Se eu tenho um triângulo regular, ou seja, mesma medida de lado e mesma medida de ângulo, eu tenho que ele é equilátero. Calculando aqui, ó, o ângulo interno de um triângulo equilátero, no lugar do N eu vou colocar 3, né, que é o número de lados. 3 menos 2, 1. 1 vezes 180, 180. 180 dividido por 3, 60. Ou seja, todos os ângulos internos de um triângulo regular mede 60 graus. Calculando aqui a soma dos ângulos internos, ó, basta pegar o 360 e dividir por N, ou seja, por 4, perdão, por 3, né? Número de lados. Sendo assim, 120. E interessante, pessoal, um triângulo não tem diagonais. Portanto, quando você coloca 3 aqui na forma das diagonais, ó, 3 menos 3, 0. Ou seja, não possui diagonais. Você pode fazer isso também com um quadrilátero regular. Quadrilátero regular, pessoal, nós damos o nome dele de quadrado, né? Que possui os mesmos ângulos e os mesmos lados. Ó, fazendo com o quadrado, 4 menos 2, 2 vezes 180, 360, dividido por N, 90. Ou seja, todos os ângulos internos de um quadrado medirão 90 graus. O mesmo acontece com os ângulos internos, olha lá, 90, e ele possui duas diagonais. Exercício. Calcule a medida do ângulo FAB do hexágono regular abaixo. Detalhe, ó, o hexágono é regular. Ó, quer dizer o seguinte, que ele é perfeito, ele é bacana. Ele tem todos os lados iguais e todos os ângulos internos aqui, ó, são iguais. Então, o exercício pergunta o do FAB, mas FAB será igual a todos, porque ele é regular. Então, perceba que o exercício não me dá nenhuma medida, nenhum valor de nada e me pede um ângulo. Mas como ele é regular, eu sei que todos são iguais, ou seja, eu vou pegar a fórmula aqui, ó, já aprimorada para os polígonos regulares, ou seja, será o somatório dividido pelo número de lados. Substituindo aqui, como eu tenho um hexágono, são 6, né? 6 menos 2 vezes 180. 4 vezes 180, eu tenho que é 120. Pessoal, detalhe, sempre será 120, tudo bem? Sempre, para um polígono, um hexágono regular, eu tenho que os ângulos internos dele terão medida de 120. Para mim calcular os ângulos externos, bastaria eu pegar aqui 360 e dividir por N, ou seja, 6. Eu encontrarei que os ângulos internos é igual a 60. A última coisa que nós vamos abordar aqui, pessoal, é o seguinte. O polígono regular é tão harmônico que nós podemos dizer que o circuncentro é igual ao incentro. Ou seja, é congruente. Observe comigo. Eu tenho aqui, ó, um triângulo que ele tem uma circunferência por fora, ou seja, ele está circunscrito a uma circunferência e um círculo inscrito a ele. Perceba que essa medida aqui, pessoal, era esse pontinho centro aqui, o raio dessa circunferência, ele é o raio da maior, é o raio da menor, logo ele é o meu incentro e o meu circuncentro. Tudo bem? Então, sempre que nós tivermos polígonos regulares, isso irá ocorrer. Ó, triângulo equilátero, o quadrado, pentágono regular, um hexágono regular.
Ó, em centro, que é a distância, que é o centro da minha circunferência pequena, né? Perceba que está aqui. E o meu circuncentro também está aqui. Isso vai acontecer com todos os regulares. Tudo bem, pessoal? Então, ó, o último conceito que nós vamos abordar é esse aqui, ó. Num polígono regular, a distância do centro, do centro, até cada lado é chamado de apótema. Tudo bem? Quando te pedir o apótema de um polígono regular, de um quadrado, de um hexágono, é basicamente essa medida aqui, ó, é o raio da minha circunferência menor. Perfeito? Que é igual ao raio da circunferência inscrita. Tudo bem? Então, pessoal, ó, tema da nossa aula é um tema importante. Eu sei que talvez é muita informação para vocês estarem assimilando, mas quando vocês começarem a praticar os exercícios, eu tenho certeza que vocês vão entender bem aí o conceito. Tudo bem? Então, a nossa aula ela se encerra por aqui. Nós temos ainda 5 minutos de aula. Então, eu queria agradecer vocês pela atenção, desejarem a vocês bons estudos. E agora, como a nossa aula encerrou, eu posso estar passando a palavra para vocês. Vocês querem acrescentar alguma coisa? Precisa que voltem algum slide? Estou à disposição de vocês.